Então hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo, sobre a traição, como Paulo profetizou nos finais dos tempos, que haveria, o coração dos homens seriam traidores. Amém? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu vou ler o texto e depois eu vou dar as características de como começa, uma traição, a base, de uma traição, como ela vai se desenvolvendo. A partir de quê? O que acontece? E aí a gente vai estar esmiuçando um pouquinho disso aí, tá? Aí diz assim, a traição é a quebra da confiança que tem como base o espírito do desamor. Quando os homens tornam-se amantes de si mesmos e não conseguem se colocar no lugar do outro, não tem por que não agir de forma leviana. Lá em Marcos diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se de fato esse mandamento fosse cumprido, certamente no mundo não haveria traição. A traição ela começou na quebra das bodas do homem para com Deus, quando houve o descumprimento da sua palavra. Assim o homem começou a andar pelos seus próprios caminhos, o que só o fez encher o coração de vaidades, egoísmo e se tornando amante de si mesmo. A traição, ela existe de muitas formas, mas é na base familiar que ela mais machuca e distribui as suas raízes para as camadas da sociedade. A base da família começa entre o homem e a mulher, e quando os mesmos se apunhalam, essa traição vai deixar as suas hereditariedades, os seus traumas, como as suas marcas. Vocês sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Fala lá em 1 Coríntios 6,16. Vou dar uma paradinha e vou continuar explicando. Então, o que acontece? A base familiar, pessoal, a família hoje é considerada no mundo uma instituição falida, não é verdade? Se nós não tivermos o Espírito Santo, como a Bíblia fala, que o cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta, que é um casal com a direção de Deus, com a presença do Espírito Santo, o cordão de 3 dobras, essa família, ela com certeza, ela vai falir. Por que vai falir? Porque o espírito do desamor, ele é o regente do mundo. O ser humano, a cada tempo que passa, ele se torna amante de si mesmo, mais egoísta. Veja que na palavra de Deus está escrito que não é bom que o homem viva só. Mas Deus não disse que para o homem, quando Adão estava no jardim do Éden, que o homem ele era infeliz porque estava sozinho. Não. Deus criou o homem feliz, até porque o homem, ele primeiramente, ele tinha o espírito do amor, ele tinha conexão com o espírito do amor, do próprio Deus. Todos os dias Deus visitava o homem e desenvolvia com ele, uma sociedade. Ali eles tinham aquele relacionamento. Então o homem era um ser feliz. Deus não disse que o homem tinha que casar porque o homem era um ser infeliz. O homem é um ser feliz, mas Deus viu que o homem estava só e providenciou para ele uma auxiliadora. Só que nessa quebra de bodas, essa quebra de aliança, de promessa, porque bodas quer dizer o quê? Promessa. Do homem para com Deus, na sua desobediência, quando entrou o pecado, o homem ele passou a andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios conselhos, pelas suas próprias paixões. Então ele começou a olhar mais para o umbigo dele. E aquela palavra, como nós lemos aqui, que diz que o homem teria que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, já passou a não existir. Porque se o homem não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, obviamente, ele também não vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. E é aí que entra a traição. Porque a partir do momento que o homem ele começa a olhar só para si, se tornar um ser de coração duro e egoísta,
como Jesus falou na época que quando Moisés permitiu ao homem dar carta de divórcio, foi por causa da dureza do coração do homem, porque os homens se tornaram duros, frios. Ele continuou olhando, por exemplo, a esposa como parte mais frágil. Ele já não olhava a esposa como parte dele mesmo. Porque quando o homem casa, não é isso? Quando Deus criou o homem e a mulher, não disse, essa seria carne da sua carne, osso do seu osso. Então ele tinha que continuar olhando para a esposa, para a mulher, como parte frágil. E continuar tendo para com ela consideração. Mas infelizmente, por causa do espírito do desamor, do egoísmo, o homem ele passou a trair, a enganar. Então Moisés permitiu a carta do divórcio. Mas no início, desde o início, não era assim e Deus não queria que assim o fosse. Então, a traição ela começou a existir por causa dessa dureza. Mas existem certas atitudes que não, vamos dizer assim, não, parece que não é uma traição, mas é o início dela, é a raiz dela. Quando muitas vezes dentro da base familiar, homem e mulher, começa a existir, né, essa traição, e às vezes as pessoas não veem no mundo, às vezes aquilo como traição, mas e nós vamos falar alguns tópicos hoje sobre isso. Então, quando começa a ver essa traição, é aí que o espírito do desamor já está trabalhando. E automaticamente, pessoal, quando a traição ela entra de verdade, ela é consumada, essa traição ela vai se estender daquele casal, da base, né, da família, que é o homem e mulher. Deus criou homem e homem e mulher os fez. Deus não criou homem e outras coisas, mulher e outras coisas, criou homem e mulher e os fez para poder de verdade começar uma família, uma humanidade. Então, essa traição ela se estende também para os filhos. Vem aí a traição hereditária, a traição hereditária, de forma que se os pais são traidores, os filhos também vão ser traidores. E como um abismo chama outro abismo, além dos filhos serem traidores, daí essa traição já vai ficando imbuída nos corações, e aí é que vem, né? Homens traindo homens. Homens vão traindo homens. Então existe a traição dentro do trabalho, da empresa, da escola, da política. Existe traição que vai se enraizando, mas tudo na realidade começa na base familiar. A traição ela começa na base da família. Quando o espírito da traição, né, ele nasce dentro da família, começando com homem e mulher. Então vamos ler algumas desses tópicos, né, que parece que não é traição, mas que é uma traição e que faz, infelizmente, né, desmoronar tudo, destruir tudo. Por exemplo, quando nós falamos aqui, por exemplo, né, quando um dos envolvidos na relação quando um dos envolvidos na relação não está inteiro ou comprometido, ainda flerta, né? Ou flerta com outras pessoas e está sempre atento em busca de outros parceiros, nós chamamos isso de comprometimento condicional. O certo era o homem e a mulher estarem comprometidos de forma incondicional dentro da relação. Eles não teriam que ter essa necessidade de ter que estar buscando flertar com outras pessoas, cobiçando outras pessoas. Mas às vezes o homem é casado, a mulher é casada, mas ela continua tendo olhos de adultério. E lembra que nós falamos sobre isso na outra aula? Que só do homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ou a mulher olhar para um homem com uma intenção impura, ele já adulterou com ela. Então, quando existe esse comprometimento condicional, essa condição, vamos dizer assim, o homem ele dá essa abertura, a mulher dá essa abertura, dá vazão a esse lado, de ficar flertando com outras pessoas, então aqui a gente já percebe, né,
que o casamento já está tendo aí uma traição. Ah, mas ele não se deitou com ela não se deitou com ele, não aconteceu. Não, aconteceu sim. E o espírito do adultério já vai invadindo aquele casal, aquele leito, aquela aliança que até então foi estabelecida. Vai havendo aí uma quebra de confiança. E o espírito do adultério, por esse ato, por essa atitude, já passa a estar no meio daquele casal. E já começa a trabalhar para que aquilo ali futuramente venha a ser consumado e que a vergonha venha, o vexame venha. Amém, pessoal? Aí diz assim, quando existe mentira, tá? Quando existe a mentira, para evitar um problema, o indivíduo passa a mentir sobre coisas banais e não fala a verdade, por entender que é o jeito mais fácil de evitar conflitos e ficar em paz. Sabe aquela pessoa, aquele casal, quando muitas vezes o marido ele deixa de falar certas coisas para a esposa, dizendo assim, não vou falar não para não preocupar, eu não vou falar não porque se ela souber ela vai ficar com raiva de mim, eu não vou falar não por causa disso, e omite certas coisas no casamento. Então isso aí já demonstra uma traição, porque casamento é entrega de corpo, alma e espírito. Então a partir do momento que existe, essa omissão dos fatos, existe aí, a mentira, às vezes existe o problema, e se é o casamento, os dois têm que sentar e resolver aquilo juntos. Mas se um abraça a causa para ele e não compartilha com a esposa, então como vai ter o casamento? Porque casamento é superação. Se o problema existe, ambos têm que sentar, conversar e juntos resolver aquela situação. Não é pegar e esconder aquela situação. Eu até falava hoje pela manhã acerca do meu pai quando ele ficava desempregado. Ele ficava desempregado, então ele dizia para minha mãe que ia trabalhar, só que ele não ia trabalhar. Ele às vezes ia procurar fazer um bico ou arrumar outro emprego, mas ele não contava para ela que ele estava desempregado. Ele não falava, ele escondia. Ou por vergonha, ou por medo, ou por orgulho, por alguma razão ele não falava. Então o que acontecia? Às vezes ele chegava mais cedo em casa ou às vezes ele chegava mais tarde. E isso aí gerava na minha mãe desconfiança. Ela tinha outra ideia, do que ele pudesse estar fazendo. E aí vinham os atritos. Porque ele tentando consertar um lado, ele estragava tudo por causa da mentira. E entre um casal não pode haver mentiras. Não pode haver mentiras. O casamento ele tem que ser baseado na clareza. Na claridade, não na escuridão. E a mentira é uma escuridão. Amém, pessoal? Aí diz assim, intimidade sem sexo. A pessoa mantém um vínculo de proximidade com alguém e troca confidências, fala da própria rotina e dificuldades, sem que o parceiro saiba. Então veja, pessoal, que casal, o nome fala, casal são dois, não é isso? Então, quando o marido ou a esposa tem uma amizade fora do casamento e ali ele confidencia a sua vida, a sua intimidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, os seus projetos, e a esposa vice-versa, desenvolvendo uma intimidade com uma terceira pessoa, isso demonstra e caracteriza uma traição. Por quê? E a gente diz intimidade sem sexo, porque embora ele só não tenha o sexo com aquela pessoa ali fora, mas ele tem uma intimidade. Não existe nada da vida daquele homem ou daquela esposa, marido ou da esposa, que aquela terceira pessoa lá fora não saiba. Ele desenvolveu com ela uma amizade,
ele abre, né, se confidencia, né, para ela, ele fala tudo que ele sente, que ele pensa, que ele acha. Às vezes ele é até mais transparente, ele se doa até mais para aquela pessoa lá fora do que propriamente com a esposa. Às vezes com a esposa pouco ele tem de diálogo, pouco ele tem conversa. Às vezes ele nem pergunta nada da esposa, não se abre para ela, não fala. Mas lá fora ele se abre com o irmão, ele se abre com a prima, ele se abre com o tio, ele se abre com a mãe, ele se abre com uma secretária no trabalho, ele se abre com um amigo no futebol. Mas essa é a terceira pessoa, ele não tem sexo com essa pessoa, mas ele é amigo dessa pessoa e está traindo a relação. Porque a intimidade tem que ser do homem e da mulher casado, do casal. Então, se não existe isso, até mesmo da esposa, às vezes ela é mais amiga da mãe, é amiga, né? De outras amigas, amiga da cabeleireira, amiga de outros, e conta as intimidades dela, muito mais do que propriamente para o marido. O marido, às vezes, pouco sabe da vida dela. Amém, pessoal? E isso caracteriza também em uma traição. Diz assim, aliança contra o parceiro. Um dos envolvidos na relação se une com uma terceira pessoa para criticar o parceiro. Então, quando a pessoa, né, o marido ou a esposa, sai e começa a criticar o marido ou a esposa com outras pessoas, às vezes critica com a vizinha, critica lá no salão de cabeleireiro, ela critica na pracinha, no shopping, ela está sempre criticando o marido. Homem é tudo igual, homem não vale nada, homem é isso, meu marido hoje fez assim, hoje ele fez assado. E a mesma coisa o marido, né? Minha esposa é indolente, ela é preguiçosa, ela não arruma casa, ela é assim, ela é assado. Então, ele está criticando o marido. Às vezes o marido tomou uma atitude, comprou alguma coisa, fez um negócio. Eu não gostaria que ele tivesse feito isso, o cara fez isso, vai dar tudo errado. E fala mal. Então isso não pode existir dentro de um casamento, que é a base da família e base da sociedade. Aí diz assim, ausência e frieza é inabilidade para entender as necessidades emocionais do parceiro, a falta de interesse com a manutenção do relacionamento. Tem marido que pensa que colocou arroz e feijão com dentro de casa, tem nugget, tem biscoito, tem as coisas, né? Tem um Danone, ele fez uma boa compra, então ele acha que ele já fez tudo. Porque ele paga as contas de casa, porque, né, ele já pagou a luz, já pagou a água, já pagou a internet, botou comida dentro de casa, ele não vê mais nada. Então ele acha que ele pode ficar o tempo todo curtindo a vida dele como se ele fosse solteiro. E a mulher é a mesma coisa. A mulher é a mesma coisa, ou seja, não olha a necessidade emocional da esposa, não olha a necessidade emocional do marido. Tem marido que às vezes está passando problemas no trabalho, ele tem um trabalho difícil, um trabalho pesado, um trabalho que é preocupante, que é um trabalho até de risco. E às vezes a esposa, quando o marido chega em casa, ela só coloca os interesses dela diante do marido, cobranças. Mas ela não chega para sentar com ele, para levá-lo a desabafar, para compreendê-lo, para dar atenção. E o marido a mesma coisa. Ele não vê que aquela esposa tem as suas necessidades de diálogo, de atenção, de conversas. Nem tudo é sexo, nem tudo é ir para a cama. Às vezes a mulher precisa de um pouco de atenção, de carinho, de afeto, de um abraço. Precisa que ele pegue ela pela mão e leve na pracinha para comer uma pipoca. Mas eu não tenho dinheiro, então passeia no campo, vai pela rua de mãos dadas. Mas a mulher precisa, tem necessidades. E quando o homem, a mulher, o casal, não olha a necessidade do outro, o que vai acontecer? Simplesmente, aquilo ali vai esfriando, vai criando mágoas, vai criando tristeza, a pessoa não se sente mais importante. E aí, com o passar do tempo, aquele casamento se acaba, vai haver a traição. Porque o diabo não é bobo, ele vai colocar uma terceira pessoa entre esse casal, né? E aquilo que o marido não deu, a esposa não deu,
aquele terceiro vai dar. Como eles dizem aí fora, né? O marido de aluguel vai dar. O que conserta vai dar. Vai chegar junto. Por quê? Porque às vezes a mulher não faz o papel que tem para fazer dentro de casa, cuidando do emocional do marido. E o marido, ele não olha, não visa o emocional da esposa. Se acha excelente, simplesmente porque colocou feijão com arroz dentro de casa. Amém, pessoal? Aí diz assim: perda de interesse sexual. Não existe mais atração sexual e nenhum interesse em reavivar o desejo. Pessoal, num relacionamento a dois, o sexo, ele é essencial. Deus criou o sexo. Eu conheço pessoas que vieram para a igreja, casais que vieram, mulheres que vieram para a igreja, que não quiseram mais ter vida ativa com seus esposos. Porque tudo ela achava que era pecado. E a mesma coisa o homem. Eu já atendi pessoas que tudo é pecado. Tudo é pecado. A Bíblia fala que o sexo ele é um louvor a Deus. Quando um homem e uma mulher vão coabitar, os anjos de Deus estão ali, louvando a Deus por aquela relação. O sexo ele não é lícito fora do casamento. Na orgia, na prostituição, no adultério, ele não é lícito. É errado. É vergonhoso. Mas no casamento ele é um louvor a Deus. Só que tem marido que não dá o que é devido à sua esposa. Nega a sua esposa e expõe a ela um adultério. Porque se você deixa a sua mulher ficar sem, sua esposa ficar sem, é certo que o diabo vai providenciar alguém para suprir essa necessidade dela. A mesma coisa é a mulher. Tem mulher que não faz nada em relação à vida íntima do casal. Ela não está nem aí. Às vezes eles colocam um trabalho, colocam a rotina, colocam a escola, a faculdade, tudo entre eles dois, os filhos, para não ficarem juntos. Então o diabo ele já está trabalhando nesse casamento. E isso é uma traição. Porque se a esposa não dá o que é devido ao marido e o marido não dá o que é devido à esposa, mas ele é doente, ele é isso, vai ao médico. Fez corrente, não resolveu? Vai ao médico. Tem médico para isso. Mas vai cuidar. Vai cuidar, vai fazer alguma coisa. Porque se a pessoa não demonstra mais interesse pelo outro, é porque está errado. E é aquele negócio também. Homem é visual. A mulher tem que buscar se arrumar. Mas ele tem que olhar para o meu interior, tá? Mas então vira teu interior do avesso. Pelo amor de Deus. Mas bonito é o que está bonito por dentro. Vira o interior do avesso, mas você tem que se cuidar. Você não vai virar uma baleia com 200 mil toneladas, porque teu marido não vai sentir nada por você. Lá fora ele vê melão, melancia, banana, pera, ele vê tudo de bom. Aí chega em casa, vê um canhão, um tizil. Não é verdade? Hortifruti na rua. Não é verdade? Na rua é o hortifruti. Em casa só pega a xepa. Não é? Não é assim? Vocês estão rindo? Entendeu? Mas tem que se... A mesma coisa o homem. Tem que se cuidar. Fazer a barba, fazer o cabelo, se ajeitar direitinho, tomar seu banho. Vai ficar... Só a mulher vai ficar... Como é que a esposa vai ficar com um homem que usa Branca de Neve e 7 Anões? Olha, depois o senhor corta a minha risada. É desodorante. Quando vai ver, tem sempre um anãozinho morto debaixo do braço. Vocês estão rindo? É sério. Você, olha, aí usa Branca de Neve e 7 Anões. Só vive com o anão morto debaixo do braço. Né? Só vive fedendo a bafo de cachaça, de cerveja. Só vive com fedor. Não faz uma barba, não corta o cabelo, não faz uma unha. O homem tem que se cuidar. Entendeu? Deus abençoa, Deus faz milagre, pessoal. Não faz mágica, não. Imagina. Porque Deus botar, né, um casal nessa condição junto fica difícil. Então,
para que haja esse estímulo, essa abertura de apetite, a gente tem que se cuidar. Serve para mim, serve para vocês. Tem mulher que só dorme com aquele pijama que parece que saiu de órbita. Não é? Parece que o pijama saiu de órbita, que aquilo ali só Jesus Cristo. Né? Aquela calça que parece um coador de café desse tamanhão assim, ó. Então, é aí que nasce a traição. Entendeu? Jesus mandou vigiar. Tem que vigiar. O mundo aí fora, o que mais a gente vê, né? É o diabo levando as pessoas a investirem em quê? Na vaidade, na aparência, no culto ao corpo, nas cirurgias. Hoje em dia as mulheres estão virando bonecas, não é isso? Bonecas. Mas e aí? Chega em casa, o cara chega lá, vai encontrar, né, a Peppa Pig. Fica difícil, né? Então tem que mudar isso aí. Outra coisa também que fala aqui é o desrespeito, tá? O desrespeito. Não existe mais a preocupação em ser gentil com o outro. A indiferença ou a grosseria fazem parte, né, da rotina do casal. Quer dizer, quando casaram, quando começaram no casamento, aí ela olhava para a janela e ela dizia assim, amor, a lua tá lá no céu, ela se escondeu. Aí o que o marido falava? Também com a sua beleza, ela tinha que se esconder. Você é mais bela do que ela. E hoje? E hoje? Hoje tá lá a mulher na janela, meu amor, a lua se escondeu. Também com essa feiura na janela, deve correr. O homem só faz grosseria, sabe? A ignorância, ele traz os problemas do trabalho para dentro de casa, não sabe separar as coisas, não fala com gentileza, não fala com mansidão, só sabe falar com brutalidade, com ignorância. Às vezes a esposa faz uma pergunta, vem com pedradas, às vezes o marido fala alguma coisa, ela já vem dando coice, parece uma égua. É verdade. Entendeu? Então, são coisas que é o pontapé de uma traição e traição, pessoal. É o pontapé inicial para traição. E o diabo porque lá na rua ele vai encontrar uma mulher gentil, amável, doce, delicada. Um homem gentil, doce, um gentleman, né? Como fala aí fora. Vai tratar a esposa dele, né? Olha, como se ela fosse uma princesa. Vai falar palavras que ele nunca falou para ela. Né? Abre a porta do carro, é gentil. Então, nós temos que ver isso. Amém, pessoal? Amém. Aqui diz também sobre nós paramos no desrespeito, né? Desrespeito. Aí o egoísmo. Quando a pessoa só enxerga e coloca toda a sua atenção apenas para os próprios desejos e as suas necessidades, anulando o parceiro. Quer dizer, a pessoa ela faz tempo para academia, para a faculdade, para o salão de cabeleireiro, para internet, para o seu celular, para ver o seu livro, seu joguinho de computador, mas ela só olha os seus próprios interesses. Ela não faz, né, tempo para o marido ou para a esposa, ou vice-versa. Eles anulam um ao outro dentro do casamento. Eles só pensam nos interesses deles. Ou seja, vamos na casa da mamãe hoje. Aí no outro final de semana, vamos de novo na casa da mamãe. No outro final de semana, vamos de novo na casa da mamãe. Mas ele não pergunta se a esposa está satisfeita de só ir na casa da mamãe. Ou só ir nos lugares que ele quer frequentar. E a esposa vice-versa, ela nunca cede. Ela quer estar com as amigas, né? Ela quer sair com as amigas, ela quer passear, ela quer curtir, ela quer fazer de tudo. Mas ela não demonstra respeito para com o marido. Se vai em uma festa, né? Foi uma festa de amigas, quer dizer, ela fica lá no meio de um monte de homem. E o que vai acontecer? Aqueles homens vão cantar, vão cobiçar e o marido está sendo anulado ali dentro desse casamento, se sentindo envergonhado. E a mulher não está nem aí. Está no pagode, está sambando e o marido ali no maior vexame, no maior mico. Amém, pessoal? Para vocês que nos seguem pelas redes sociais, fica aqui, né, essa instrução que o Espírito Santo trouxe para nos ensinar, para que haja crescimento e a traição, o espírito da traição, ele seja banido, né, da nossa base familiar, porque traição ela começa na realidade na base da família. E se nós botarmos o Espírito Santo na frente da nossa instituição, essa
essas raízes vão se estender para uma sociedade, né, que vão ter um caráter genuíno, um caráter verdadeiro e vai acabando, extinguindo isso. Deus abençoe a todos.